Bom, e para falar sobre as pequenas corrupções do nosso dia a dia, repercutir os dados dessa pesquisa, a gente vai conversar agora com Samuel Sabino, ele que é filósofo e fundador da Éticas Consultoria. Samuel, muito boa noite, obrigada pela sua participação aqui. Boa noite, tudo bom? Samuel, o que chama atenção nesse número são esses 11% que admitiram, né, que cometeram já algum tipo de delito, de corrupção, de pagamento de propina para conseguir serviços no dia a dia. Na sua opinião, os brasileiros foram sinceros ou eles mentiram, ou eles são realmente mais honestos mesmo, né? A gente vê um mundo em que os políticos são muito corruptos, né? A gente teve vários escândalos, a Lava Jato contribuiu muito para o surgimento, para o holofote desse tipo de escândalo, e a gente vê um povo que se diz que não é muito corrupto. Tem coerência isso? Eu diria que o conceito de ética é um conceito um tanto difícil de definir e talvez o mais abstrato, né? Eu acredito que a maioria da população não tem uma ideia muito clara do que seria ética. E aí, se você quiser, eu poderia dar um cenário... Exemplos, claro, exemplos do dia a dia, né? Entender o que seria essa ética. Eu achei interessante que todas as pautas que foram trazidas para reflexão, todas elas dizem respeito à ética. Sobretudo, todos de alguma forma se demonstraram reclamantes de dignidade. Seja na escola, na faculdade, melhor, que teve a questão do racismo, seja no pai que perde o filho e reclama a felicidade de não ter mais o menino presente, seja no caso do trânsito, das pessoas que têm o jeitinho brasileiro e outros exemplos por aí. É muito bacana pensar a ética por três perspectivas: a menos nobre, a nobre e a mais nobre. A menos nobre tem como resultado a felicidade do menor grupo de pessoas. Se você faz alguma coisa que o resultado é bom só para você e não chega a ferir o outro, não tem problema. O problema é que muitas vezes nesse processo eu acabo ferindo o outro, como por exemplo os políticos. Normalmente eles aplicam a primeira ética, essa menos nobre. Eles alcançam a felicidade do menor grupo de pessoas ou de si mesmo ao custo da infelicidade ou sacrifício da maioria da população. A segunda ética é a nobre, é aquela que pensa a felicidade do maior número de pessoas. Essa já começa a ficar mais interessante para a sociedade. A terceira, a mais nobre, felicidade para todos. Ela é utópica, é mais difícil alcançar isso. Agora, o que é interessante pensar? O nosso viver se manifesta conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser. O bem-estar pode se encontrar mal-estar e a felicidade e infelicidade. Toda vez que eu toco na parte negativa do ser, no mal-estar ou na infelicidade, a ética tem que ser chamada para retomar a positividade do próprio ser, ou seja, voltarmos a ser felizes. Para fechar, o rapaz da faculdade que faz esse bullying ou esse preconceito, ele pega o direito de ser do menino negro e coloca ele como um carvão e leva ao estado de infelicidade. Mas detalhe, a sociedade no século XXI está se tornando cada vez mais intolerante com esses velhos intolerantes. E aí o que acontece? As redes sociais nos dão essa musculatura, exatamente para trazer o discurso da ética. Então, vê bem o que você vai fazer nas redes sociais. Depois ele diz, em uma hora, não, eu me arrependi. Talvez ele não agiu de má fé, ele foi muito deselegante. Mas as redes sociais fez ele aprender na marra, que é no mínimo a segunda ou a terceira ética, porque somos reclamantes e somos detentores de dignidade. Vê bem o que você vai falar. Agora, você acha que esse tipo de situação que a gente vê todos os dias aí no noticiário, né, falando de milhões de reais desviados e tudo, faz com que as pessoas comecem a repensar as próprias atitudes, aqueles pequenos delitos, comecem a se corrigir ao próximo, para poder falar dessas pessoas que estão no noticiário, do político, do policial corrupto? Sim. Você viu a fala da veterinária, que ela falou assim, mas que absurdo, nós estamos no século XXI e uma ignorância desse tipo largando o animal que também tem dignidade. No entanto, ele não vai ser reclamante de si mesmo, mas eu vou ser reclamante por ele. Mas você percebe o seguinte, que a fala dela, abismada com aquela situação, nos mostra que ainda que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, tenham entendimento das melhores práticas e condutas, isso não garante o esclarecimento. E aí o esclarecimento é a sensibilização. Estamos agora, nós três, falando de ética. Além do entendimento, não passar o farol vermelho, não abandonar o animal, eu preciso me sensibilizar, porque ele também é vulnerável. Então, eu tenho que chamar a responsabilidade, porque ele pode padecer.
Esse discurso é falado no dia a dia? Ele não é falado. Então eu vou falar, você vai pensar, você vai falar, eu vou pensar e vamos nos sensibilizando ao discurso da ética. Tá certo. Então a gente conversou com o Samuel Sabino, filósofo e fundador da Éticas Consultoria. Muito obrigada. Obrigado. Fica aí então a reflexão. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado.